Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um podcast. No tema de hoje, nós abordaremos um assunto muito importante, o bullying. Como combater, como prevenir, no ambiente escolar e além. Para a nossa conversa de hoje, nós vamos contar com a presença de duas estudantes do ensino médio do segundo ano, Isabela Rueda e Pietra Lira. E a nossa convidada especial, a nossa diretora-geral, Silvana Almeida. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Bem-vindas. Então, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, de uma maneira muito descontraída, para que as pessoas entendam. Silvana, você pode dizer para a gente o que é o bullying? É um conceito muito importante da gente estar discutindo, né? Porque se confunde muito situações do dia a dia, como conflitos ou pequenos desentendimentos, com o bullying, né? Então, foi uma palavra que acabou entrando no senso comum e hoje em dia isso é muito delicado, porque o bullying ele ganhou vamos dizer assim, uma relevância, né? De estudo mesmo e tudo mais. Hoje em dia existem legislações a respeito, que é muito importante que a gente não confunda, né? Bullying com conflito. Então, o bullying, se a gente fosse traduzir para o português, não tem uma palavra que traduza, Sim. Mas é entendida como uma intimidação sistemática. Então, uma forma de intimidar, uma forma de acuar alguém, de aterrorizar, de amedrontar de forma contínua. Né? Então, assim, claro, a palavra vem da origem inglesa, né? Bully, que é brigão, valentão, né? Então, assim, a gente não, trazendo conceitualmente, né, para o mundo acadêmico, a gente não vai traduzir como brigão, valentão, mas assim, como uma intimidação que acontece com certa frequência. Então, para a gente, até a própria legislação hoje em dia, vamos dizer assim, conceitua o bullying, né, para não ter dúvidas, para que ele realmente não seja confundido com coisas ocasionais ou pequenas coisas, né? Sim. Porque vamos dizer assim, é uma ação e o efeito em que sofre o bullying, né, aquele cabo do bullying, é muito sério. Então, a sociedade como um todo tem que tratar isso de uma forma muito séria. Então, saber o conceito de bullying é fundamental, não só na escola, como também para os pais, para que a gente possa tomar as providências corretas. Então, bullying é exatamente isso, essa intimidação sistemática, né, onde há um desequilíbrio de poder. Então, o que é desequilíbrio de poder? É do professor para o aluno? Não. É de aluno para aluno, só que tem um desequilíbrio de poder. Sim. Ou um poder físico, alguém que é mais forte do que o outro, acaba intimidando. Ou um poder social, alguém que é mais popular, acaba intimidando aquele que não é tanto. Né? Ou um poder emocional, alguém que está bem, né? Acha que pode fazer isso com quem está mais frágil emocionalmente. Sim. Então, sempre há algum desequilíbrio, um gap entre uma pessoa e outra. E aquela que acaba praticando o bullying percebe essa fragilidade, esse espaço, sim. né? E acaba começando essa ação e ela se caracteriza com bullying quando ela começa a ter, vamos dizer assim, consequências de humilhação, né? Consequências consequências psicológicas mais sérias, né? E que com isso acabe gerando, né? Outras, vamos dizer assim, outros comportamentos da pessoa na escola, né? Gerando até situações mais difíceis mesmo e que a gente precisa ficar muito atento a isso. E vocês, meninas? Lógico que a Silvana trouxe aqui toda uma explicação. Mas aqui, o que vocês entendem por bullying, Isa? Eu entendo que o bullying é quando uma pessoa que queira fazer um tipo de brincadeira, que para ela tem a percepção de brincadeira, porém, para quem recebe, pode ofender psicologicamente, emocionalmente, das piores formas. Eu entendo dessa forma. E você, Pietra? Eu acho que Silvana já fez uma síntese bem legal do que significa. Mas é importante para a gente saber, e a escola, inclusive, vai começar a fazer uma pesquisa agora para entender o que é que vocês entendem, o que é que os pais de vocês entendem, o que é que os professores. Porque, na verdade, o bullying não é um problema só de quem sofre o bullying ou de nós que recebemos, né, às vezes, essas informações de que está acontecendo, a gente precisa agir. É uma situação que envolve toda a comunidade escolar, na verdade, toda a sociedade. Porque a gente sabe de consequências, né, que a gente tem notícias de consequências. Então, é muito importante vocês trazerem o conceito de vocês, né? O meu está mais sistematizado, mas eu estou aqui atenta, estou aqui só olhando. O que é que vocês vão dizer? Para mim, é um tipo de violência, né, que acontece de forma repetida e intencional. Para mim, o bullying ele é bem intencional. E ele não é baseado só em fatores psicológicos, como você disse, pode ser social também.
E é isso. Então a gente já tem, basicamente, né, o que seria esse conceito de bullying. E dando uma continuidade, então como é que a gente identifica, né? Como é que a gente faz para identificar, Petra, que alguém está sofrendo bullying, por exemplo? Eu acho que existem várias formas. Como o Silvana trouxe aqui também, a própria reação e a forma que a pessoa se porta diante de uma situação social, por exemplo, isso traz uma carga do que a própria pessoa já viveu em outras experiências. Então, quando a gente está no colégio, principalmente, a gente consegue perceber que aquela outra pessoa se isola mais, aquela outra fala pouco. Então, quando a gente para prestar atenção no outro, isso chama atenção na gente. Acho que a gente consegue perceber muito mais quem é o buller, quem é que sofre o bullying. Então, acho que principalmente, o principal mecanismo que a gente consegue fazer para perceber isso é a atitude da pessoa. E você, Isa? É basicamente o que ela falou bastante também. Eu acho que é a reação de quem escuta o comentário da pessoa. Tipo, se alguém reagir de forma negativa, se excluir, se recolher no lugar sozinho, ou de uma reação agressiva, chorar. É assim que a gente percebe que o comentário que você fez vai ser prejudicial para a pessoa. Que a gente vê que a brincadeira é só brincadeira quando todo mundo ri, né? Que se você não der risada, não é mais brincadeira, já tá sendo bullying. Pronto. Silvana, como é que as meninas trouxeram a visão delas, né? Então, a gente, como adulto, como é que a gente faz para identificar, para perceber que um determinado aluno, um determinado jovem, né? Porque a gente fala muito da escola, mas o bullying ele acontece em outros ambientes, né? Às vezes no condomínio, às vezes na própria família, não sei. Então, como é que a gente, quais são os indícios? Como é que a gente está percebendo que aquele jovem, aquela criança, ela está sofrendo bullying? Eu acho que assim, por isso que é importante a gente estar ouvindo vocês, né, os jovens, porque tem algumas características, e as principais, né, características que a gente observa no bullying são características, são situações invisíveis. Porque aquele que apanha a gente vai ver, né, aquele adolescente, aquele jovem, aquela criança machucada. Então, o pai quando percebe aquilo, opa, quando some alguma coisa na mochila, o pai vai perceber. São coisas materiais, são coisas vistas, né? Mas o pior do bullying, claro que tudo é ruim, né? Mas o pior do bullying são essas consequências invisíveis. Que aí eu fiquei, assim, feliz com essa percepção de vocês, porque normalmente são situações que não se percebem. Então, o que é que tem que ficar atento na escola, por exemplo? Exatamente a exclusão. Né? Não só o isolamento da pessoa, como também se aquele grupo está excluído. Então, enquanto professores, enquanto equipe, é uma coisa que a gente vem fazendo formação com a equipe, a gente pede sempre para ficar atento para aquele que não consegue se incluir num trabalho de equipe, que a gente busque outras formas de compor as equipes, né? E não por escolha. Porque se estiver acontecendo alguma situação na sala, aquilo vai ficar mais evidente ainda, né? E a gente não propõe aquela, vamos dizer assim, aquela interação, a gente não provoca a interação. Então, o isolamento na escola, a exclusão dos próprios colegas, em caso o pai pode observar através de desculpas reiteradas, né, para não vir para a escola, doenças, né, então uma dor de cabeça com frequência, situações que frequentemente o aluno justifica para a família para não vir, porque a escola está um lugar desconfortável. Isso se for na escola, claro, né? Sim. Então, dores de cabeça, doenças, insônia, pesadelos. Então, tem várias situações que a gente percebe que aquele comportamento, né, começa a se alterar, uma queda no rendimento da escola. Então, é claro que não é uma coisa só, às vezes a gente está passando por outros problemas e tal. Isso são sinais de alerta, né? São situações às quais a gente tem que ficar atento. A gente vai juntando as coisinhas e à medida que a gente vai juntando, a gente vai percebendo, né? Se aquela pessoa precisa de ajuda ou não. E quanto mais, né, os colegas também perceberem isso, aqueles que não estão praticando bullying, mas estão percebendo, também puderem acolher, ajudar e sinalizar para a gente melhor, porque a gente pode ter uma ação mais rápida, né? A gente pode evitar um sofrimento maior. Porque essas situações, principalmente as invisíveis, podem gerar depressão, ansiedade, né, baixa autoestima. E
talvez até no futuro, assim, a coisa ficando uma coisa mais séria, até uma ideação suicida, né? E essa sua Coisas muito fala já sérias. puxa bastante a próxima pergunta. É isso. Muito bem. Eu acho que futuramente teremos uma outra apresentadora. Uma próxima. A próxima pergunta, de fato, traz, né, esses efeitos. Então, você já trouxe um pouco aí da depressão e a gente tem que ficar atento. E vocês, enquanto jovens, né, o que é que vocês entendem também desses efeitos? O que é que vocês acreditam, né, que o bullying pode trazer de efeitos para quem Tudo, sofre? né? Principalmente na adolescência, onde a gente não tem A cabeça formada ainda. e a gente não tem uma percepção de nós mesmos. Então a gente está se entendendo, a dinâmica comum dela ainda está sendo criada. Então quando chega alguém e aponta na sua cara e fala, você é isso. A gente Rotula, começa a né? acreditar, Pensa, a gente leva a a gente sério o começa a que falam. acreditar, sabe? E isso às vezes destrói o dia da pessoa. Um dia, um ano, Sim. a semana, a gente fica ali, ó, pensando. E, tipo, alguém vem pra você falando comentário negativo. Fica, nossa, então eu sou isso, eu sou assim, eu sou esse comentário Sim. negativo, eu sou isso. Ou Mas eu às sou vezes de isso. forma automática, né? Tipo, aquilo tá sendo tão repetido pra você que você começa a acreditar. É, E é uma coisa que é muito A se gradual. culpar, né? Começa a se Sim. culpar de E situações. aí, se for uma coisa, aparência, por exemplo, você se exclui porque tem medo de sair, todo mundo te julgar como uma pessoa, tipo, feia, uma aparência ruim. E aí você se exclui, fica no canto, não quer ir pra escola, não quer sair, não vai pra shopping, não faz o que alguém jovem normal, não vai pra sua faria. E isso é uma coisa que começa na adolescência, mas que se a gente não ter cuidado na vida adulta, isso acaba afetando tudo. Porque você ser um adulto e você não ter autoestima, isso é muito ruim. Você não tem segurança no seu trabalho, você não acredita que o seu trabalho é o melhor. Então acaba que você, às vezes, leva a carga pro outro que não é dela, acreditando que ele pode fazer um trabalho melhor do que o seu, sendo que você precisa acreditar que o seu trabalho é o melhor. E isso não é só em trabalho, às vezes dentro de casa. Então, isso afeta tudo. Tanto a Tem a ver com a família, autoestima, com certeza. Essa autoestima é o todo, né? Verdade. E isso é uma das situações perversas do bullying, né? Você começar a acreditar que você tem que dar um jeito naquilo, porque realmente é aquilo que estão dizendo. É que às vezes pega uma característica sua mesmo, né? Que a pessoa não tem direito de julgar, mas às vezes é uma característica. Né? Então isso é muito perverso, porque a vítima acaba não falando, né? Não falando sobre aquilo, porque ela começa a achar que aquilo, de alguma forma, é verdade. Então, a gente já caminhou pela definição, pelos efeitos, e a gente chega numa pergunta que ela é muito importante. Como evitar o bullying? Né? O que é que a gente pode fazer para evitar? Vamos pensando também, né? A gente vai começar com Silvana, mas vocês podem aí... Na verdade é isso, né? né? A gente precisa tem que ter muito compromisso, né? com esse bem-estar. Né? Eu estou falando da escola, no caso nosso, né? Do estudante, a gente precisa sempre estar buscando estudar, verificar como é que as coisas estão, né? Criar canais para que os meninos possam falar, tenham confiança, mas assim, evitar, eu acho que precisa estar atento, porque vai acontecer, né? É como as meninas disseram, são adolescentes, e adolescentes se juntam muito por afinidade, então aquele não tem muita afinidade acaba ficando isolado. Então são situações que a gente precisa ficar atento para a gente intervir e evitar os sofrimentos, né? Então, o estudo mesmo, para se começar a trabalhar com bullying, começou em 1970, imagina. Então, nos anos 50 não existia bullying, né? Mas se normalizava muitas coisas, né? Então, até que ponto isso afetava, nunca houve um estudo psicológico para ver como é que afetava, enfim. Nos nossos tempos, esses estudos já acontecem e a gente percebe o quanto que isso pode ser ruim. Então, evitar o bullying, a gente precisa buscar sempre, né, novas estratégias, né, tá muito atento ao tempo deles, porque uma estratégia para uma geração é diferente de para outra geração. Mas principalmente que toda a comunidade esteja engajada, atenta, né, não só os professores, como a equipe, como os colaboradores, como os próprios alunos também, a gente consiga trazer todos para uma observação, né, para entender se tem um sinal acontecendo ali, né, uma situação, olha, vamos ficar atentos, né, para que a gente possa intervir e ajudar. Porque, diferente do que a gente imagina, na verdade, sempre se pensa que aquele que está fazendo, só ele precisa de ajuda, né?
E muitas vezes quem está praticando precisa até muito mais de ajuda, né? Do que aquele que está. Os dois precisam, Sim, mas a gente sim, tem sim. que pensar nisso, não é apenas a punição que vai resolver. Então, essa intervenção rápida consegue fazer com que a gente ajude as duas partes ali do processo. Também o envolvimento professores, envolvimento dos próprios outros alunos que vão ver muito mais do que a gente. Vocês São nas veem mais do que a comunidades. gente. Exato. Então, se vocês se percebe que pode confiar na escola e conversar com a gente, né, que vai ser uma coisa que vai ser tratada com responsabilidade, isso também evita muitas situações. A própria família também, para estar em casa, né, observando, atenta, essa parceria família-escola. Muito importante isso. E aí, identificando, né, percebendo algumas intervenções, como eu falei, é um bullying de exclusão, né, que é aquele que é mais invisível de todos, né? O bullying de exclusão parece que é o outro que está se excluindo. Não, o problema é ele que fica ali no canto, olha, ele é mais tímido, e às vezes ele está sendo só reativo, né? Ele está sendo só se defendendo, está desconfortável. Então, a gente pode criar, né, situações de interação mesmo na escola. Então, a gente pode ir intervindo no dia a dia da sala de aula, né, pelos intervalos, mas é esse envolvimento de todos, essa percepção e uma intervenção rápida quando a gente localiza, né, uma intervenção para ouvir, né, e para acolher tanto aquele que está sofrendo, como também buscar como que vai intervir com aquele que está fazendo bullying. Sim. Vocês, meninas, me digam, para evitar o bullying, o que vocês costumam fazer, se já presenciaram em algum momento, ou o que acha que é o certo a ser feito. Rapaz, é difícil abrir o Google na minha frente. Eu falo demais, viu, gente? Ela falou tudo Eu falo que tinha pra ser Eu tô no dito. Mas assim, né, vamos pensar no ambiente fora escola, né? A gente traz para nossa realidade, porque somos educadoras e vocês estão na escola, né? Mas assim, caso aconteça em outro ambiente, que nem eu disse, né? Condomínio, um cursinho de inglês, enfim. Como é que, o que é que vocês fazem? O que vocês fariam, fazem para evitar? Como é que vocês agem, podem né? contribuir, Como é né? que vocês... Isso, qual é a contribuição? Né? À vontade. Tá bom. Silvana deixa a gente sem palavras, né? Mas como já foi dito, o bullying é uma coisa que afeta a gente pro resto da vida. Então, primeiro, a gente tá falando de um lugar que a gente tem alguém para punir aquela pessoa, que no caso é a escola. Mas quando tá fora da escola, a gente não tem muito a quem recorrer, a não ser nossos pais. Então, desde pequeno, o importante é a gente ter aquela orientação, né? Olha, saiba quem você é. Meus pais me fazem isso desde pequeno, essa orientação. Tipo, você é amada, você é escolhida, você é inteligente, você é linda, não tem nada no seu corpo que é feio. Então, acima de tudo, é a criança saber se impor. Às vezes não é só com violência, não é, se ele te bate, se ele falar alguma coisa, bata nele. Não é só assim, a gente sabe que não é só assim. Então, a criança tem uma comunicação boa com os pais, tem uma comunicação boa com os próprios amigos. Porque a pessoa que sofre bullying aqui, ela não sofre bullying às vezes em todos os lugares. Ela tem um amigo, ela tem alguém que ela pode compartilhar. Então, fala, tá acontecendo essa coisa. Como é que eu posso resolver isso, sabe? Porque aqui é fácil de resolver, fácil. Porque é um processo que eu entendo que tem que ser trilhado, ele tem que ser entendido. É mais institucionalizado, né? Isso. Tem um processo que a gente tem que criar. Mas lá fora não, entendeu? Então é a criança ter esse entendimento, esse direcionamento. Olha, se isso acontecer, desculpa, se isso acontecer comigo, eu já sei para quem eu posso recorrer. Eu sei que eu tenho um lugar para voltar. Então essa é a minha percepção sobre isso. E vocês? Pronto. Eu discordo de um ponto que ela falou. Mas eu não acho que a escola tenha que punir quem faz bullying. Eu acho que a gente tem que conscientizar. Porque uma vez, em um diálogo com a professora daqui, ela disse assim, o bullying diz muito quem você é, e não quem está fazendo. Quem recebe o bullying. Quem está ouvindo isso. Sim. Não, quem você é. Diz quem está fazendo, eu não quem está fazendo do que quem recebe. Porque assim, por exemplo, eu digo você. Eu já me olhei no espelho, já vi quem eu sou, já vi minhas características. O que eu tô falando de você, por que eu não vou falar com você? Por que você assim me incomodei com isso? Você é tão ruim no ponto de falar de você, por que você tá falando de você tanto assim? Então, assim, não é punir. Se eu chegar em você e perguntar, por que você falou assim dele? Por que você falou isso? Você tem algum incômodo com isso? Você vai refletir. Nossa, será mesmo que é tão errado ele falar assim, ele ser assim, dessa forma, que eu vou ter que incomodar e falar dele? Entendeu? Então, eu acho que
primeiro passo para erradicar o bullying é você próprio se conscientizar de você mesmo. Porque eu acho que é isso, se você tiver essa segurança, como você falou, de si mesmo, essa autoestima, que é mais importante, você não vai justificar ninguém, você vai, não só eu sou isso, assim, assado, e vai querer ajudar os outros. A melhor parte é essa, você se conscientizar de si mesmo. Acho que tem situações onde isso acontece, né? Onde a família consegue, ou na escola consegue, vamos dizer assim, ir formando essa autoestima, né? Essa autoconsciência. Mas a gente sabe também que a adolescência é um momento de muita fragilidade, né? Um momento onde muitas coisas vocês questionam, são muitos hormônios, são decisões, né? São necessidades de alinhamento, de pertencer a grupos. Às vezes eu encontro pessoas que têm os mesmos interesses, né? Que eu, às vezes eu não encontro. E isso tudo nesse caldeirão que é a escola, onde vocês também têm que estudar, onde vocês também têm nota para tirar, tem Enem para pensar. Então, muita coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo, e hoje em dia com as redes sociais isso ainda se intensifica, né, porque não tem só o bullying, tem o cyberbullying, né, que ainda é pior, porque você sai da escola e ainda leva o bullying para casa, né, porque quando é só na escola, você não estando aqui, pelo menos você não tem contato direto, sabe, tá na mente e tal, mas o cyberbullying, ele te acompanha para onde você for. Então, assim, ajuda muito, claro, né, você ter essa autoestima, saber que pode confiar em Carol, pode confiar em sua mãe, pode confiar numa tia, numa amiga, para que você não fique só com aquilo, porque o bullying ele se fortalece na hora que a vítima ela realmente se recolhe, ela tem medo de falar. Ela tem medo, ela, como vocês falaram, né, às vezes ela acredita naquilo, né, acha que realmente é, então não tem por que falar, porque se ela falar para a Carol vai confirmar. Sim. Ela tem vergonha de falar, né, e não a coragem, dificilmente ela percebe, né? Até a coisa se tomar um grau muito grande, ela não percebe que é bullying. Quando acontece várias outras situações, por exemplo, assédio, estupro, tudo desses casos, as pessoas ficam violência, que as pessoas exatamente. As pessoas acabam se acanhando de falar. Algumas mulheres sentem vergonha. Então, tem tudo isso passa na cabeça de um adolescente e ele não consegue externar para que seja tomada uma medida, né? Tem tá muito falada, né? Pelo menos para as famílias, eu indico, né? Na verdade, vocês acham que já dá para assistir uma série da Netflix, que é Adolescência? E eu estou recomendando para todos os profissionais assistirem, são só 4 episódios, mas fala muito disso, né? Da vida de escola, ali do bullying, do cyberbullying e as consequências que isso pode ter. Agora sim, tem que ir com coragem para assistir, porque não tem final feliz, né? Está retratando realmente ali uma situação que é uma situação difícil, num caso extremo, né? Assim, para nossa, ou por nossa intervenção, seja o que for, nós não temos casos extremos, por exemplo, aqui na escola, porque a gente cuida logo, a gente observa, né? E o cuidado da gente o tempo todo é de não ter esses casos invisíveis, né? Para a gente descobrir os casos invisíveis e poder acompanhar. Mas a gente tem outras culturas, inclusive, onde isso ganha uma repercussão muito grande. Então, eu recomendo, né, para as famílias, né? A idade no ensino médio já dá para assistir, no Fundamental não sei se eu recomendaria, porque é muito forte, né? Assistir essa série da Netflix chamada Adolescência, que acaba falando de uma forma muito mais, num grau extremo de tudo isso que a gente está conversando aqui. Né? Estamos quase chegando ao fim do nosso podcast e eu queria que cada um de vocês, né, dissesse para as pessoas que estão nos ouvindo, né, uma palavra, uma reflexão. Pode começar, Isa? É o que eu acabei de falar, né? Eu acho que antes de você criticar o outro, você tem que se ver. Procure seus defeitos, o que você mesmo se incomoda com si mesmo, o que você tem que consertar, antes de criticar o outro. Só isso. Você, meu bem. Pensar na sua identidade. Não é só o que você não gosta de você mesmo e tal. Porque tem uma professora, Camila, que ela falou que a gente se incomoda no outro, que a gente não gosta da gente. Chamado espelho. Sim. Então, quando você se conhece, você entende que você gosta de você mesmo, isso é refletido para o outro. Então, você trazendo essa identidade, isso muda tudo. Como você convive no ambiente, como você convive com você mesmo. Então, você trazendo essa identidade para a sua vida, agora eu estou falando com o telespectador. É que eu tô quebrando a quarta parede. Agora, você pensando na sua identidade, isso vai mudar totalmente a sua vida.
acredite. E construa essa identidade de uma forma muito autêntica, não pensando no que os outros acham, mas acreditando que você pode ser cada dia melhor e que você é a sua melhor versão. Nossa. Agora você vai deixar a Silvana sem palavras depois dessa. Aê! É pra isso que a gente está aqui na meu canal, porque ela se empodera. Exatamente. A gente fica feliz por isso. Mas eu acho que é exatamente trabalhar o tempo todo isso, né? Autoestima, empatia. Aqui, quando a gente trabalha os diversos projetos, é que vocês se experimentem em tudo e percebam que se não dá, se eu não estou muito boa ali, eu sou maravilhosa aqui e ali, e encontrando o caminho de vocês. Sim. Né? E, ao mesmo tempo que é um trabalho interno, mas também esse trabalho externo. Né? As pessoas são diferentes. Como é que a gente consegue provocar vocês para desenvolver empatia? Né? A grande maioria, claro, tem e tal, mas para quem não tem, para reconhecer que a questão que está acontecendo com o outro poderia estar acontecendo comigo, e aí? Né? Por que eu estou fazendo aquilo com o outro? O que é que ele está sentindo? Na hora que eu faço, eu penso no que ele está sentindo, né? Eu tenho prazer naquilo. Né? Normalmente o bullying acontece porque alguém está refletindo a violência que já viveu. Então é uma forma de refletir. Então, acho que é muito mais isso, né? Eu acho que a família, nós enquanto escola, vocês enquanto colegas, né? A gente ficar muito atento e perceber as pessoas. Eu acho que tem uma frase que eu falo para todos os profissionais da escola: a gente precisa ter interesse genuíno nas pessoas. Na hora que a gente tem um interesse genuíno, a gente enxerga as pessoas de verdade. Né? Então, é essa provocação que eu quero o tempo todo, é isso que eu quero, né, levar para os profissionais da escola, também para vocês enquanto estudantes. A gente precisa ter interesse genuíno nas pessoas. Sim. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e as nossas participantes, né? Foi uma conversa muito enriquecedora, descontraída, né? Que a gente pôde falar de um tema que é pesado, que é denso, e que a gente possa, né, olhar para o outro com empatia, não pensar apenas em nós mesmos, né? Então a gente finaliza aqui o nosso podcast. Vamos combater o bullying juntos. Lembrando, o 7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e Violência nas Escolas, né? Então, abril aí nós teremos uma série de ações, né? Exatamente para poder trazer a consciência, né? O tempo todo a gente tem que estar falando, a gente não pode esconder esses temas, né? Esses temas têm que ser conversados. E assim a gente finaliza o nosso podcast com o tema sobre o bullying. Até a próxima!